Hoje eu vou falar com ele, que saiu do nada, era um motorista e hoje ele é E aí, dono da tudo bom? coisa toda. Bom demais, Adriano? Bem demais, você? Eu tô maravilha. Você fecha pra mim, por favor? Pessoal, então é o seguinte, ó. Hoje nós vamos falar com o Adriano. Adriano, já para começá-lo de imediato, quem que é o Adriano? Resume um pouquinho aí, porque depois eu quero conhecer as empresas, o que que rola na cabeça desse cara lá fora. Então, quem que é o Adriano? Dois Adrianos, né? Para muita gente tem o Adriano do Urbano Norte Certo. e tem o Adriano Miotti, que é a versão pai, que é a versão Gamer. multiuso, versão gamer, versão pescador. E então a gente faz desse Adriano Miotti, que é o Miotti, é o Miotinho, conhecido lá em Cacoal, que se transformou no Adriano do Urbano, só que a essência continua. Então tem esse mix dessas duas pessoas aí que hoje sou eu. Tá, deixa eu te perguntar então. A gente vai conversar antes da virada de chave e depois da virada de chave. A grande virada de chave foi em 2018? 2018, quando eu me cadastrei para rodar para motorista. Você era motorista de aplicativo? Isso. Eu fui o primeiro motorista de Cacoal, né, que foi lá atrás, quando o pessoal veio para colocar o Urbano Norte. Não deu certo, o pessoal desistiu, aí eu falei assim, já que ninguém quer, dá esse negócio para mim que eu acho que eu dou conta. E hoje você tá com esse império, né, cara? Cara, é um império nosso, dos motoristas, né? Quem fez isso aí foi todo mundo que trabalhou e que construiu. A gente só tá na frente ali apontando o caminho mesmo. O que te fez, Adriano, ter essa virada de chave, cara, em 2018? Daqui a pouco a gente vai falando um pouco lá do seu início. Sim. A minha vida demorou 25 anos para mudar em um. Mudar em 6 meses, né? Minha vida não mudou em um ano, ela mudou em 25. Foi 25 anos batendo cabeça em oportunidades que a gente entrava e frustrava. Mas a gente nunca desistiu de tocar algo, né? Então comecei a fazer faculdade na Faculdade Federal de Rondônia, que eu fiz lá 3 cursos. Começava e não gostava, tinha aquela ansiedade por trabalhar, por fazer algo logo. Então foi nisso quando eu casei e logo minha esposa ficou grávida, então eu entrei para rodar porque eu precisava de ter uma renda durante a faculdade. Eu estava cursando odonto no 9º período, onde eu era pró-unista, na face média em Cacoal. Então você estava fazendo odonto, cara? E aí eu fazia odonto de noite, fazia corrida de dia, minha esposa me ajudava, grávida de 6 meses, então mérito da Juliana também, a Juliana da Urbano Norte também. Então, e nisso, a virada de chave foi aí, quando você percebeu que tinha uma grande população precisando de algo e eu tinha aquilo fácil para oferecer. Então a gente começou a entrar nesse jogo e hoje a gente está aí já com mais de 15 cidades em 3 estados. Cara, que fazendo legal. um Eu trabalho. vi que você deu uma ênfase agora, cara, na esposa. Sim. Tem uma parte da Bíblia que eu comecei a ver algumas traduções, cara, achei bem legal. E deixa eu ver qual que é o seu pensamento em relação a isso. E a gente volta lá no seu início depois. Na Bíblia diz o seguinte: a mulher submissa ao homem. Aí tem uma interpretação, cara, que eu falei, mano, essa aqui é uma interpretação muito top. Que é o seguinte: o que é submissão? Numa tradução literária, existe a missão e existe a submissão. O que é submissão? É a pessoa que está sub a quem está indo atrás da missão. Então, por exemplo, para ficar mais claro para o pessoal ali o que eu quero dizer. Pessoal, na minha casa, por exemplo, eu sou o cara que vai atrás das missões. Mas eu sou o cara que faz a venda, eu sou o cara que faz o ataque. Mas quem é meu sub? Mano, pra você. É minha esposa. Obrigado. Quem é meu sub é minha esposa. Ela que faz toda a gestão do negócio. Sim. Ela que está ali, calçando todo o negócio. Então quer dizer que não é submissão de faça o que eu mando e tal. Não. Sim. É que um está na missão e o outro está fazendo a submissão, Sim, que é o cuidar da auxílio do casa, negócio. que é organizar. Eu tenho 2 empresas, e as minhas 2 empresas mais valiosas se chamam hoje Miguel e Pedro. Então ela cuida dessas 2 empresas para mim, que é o que eu tenho mais valioso. Cara, que Urbano legal. Norte, posto, oficina, nada é mais importante do que aquelas. Então ela fala para ela, amor, você é uma mega empreendedora, você está cuidando dos nossos bens mais valiosos, então a gente não economiza tempo nisso, não economiza incentivo nisso. E eu falo para ela também, falo para todo mundo. Se um homem com uma mulher ao lado, ele consegue focar no propósito. Então, porque a vida de solteiro ela tem muitos desvios que faz você perder tempo. E não tem tempo pra perder. A gente acorda cedo, vai dormir tarde e trabalha e foca. Porque se ficar correndo tempo atrás de outras coisas, o cara não sobra pra trabalhar, entendeu? Então quer dizer que com essa sua fala, se o cara é casado, ele chega em casa, ele não tem paz, ele não consegue prosperar também. Com certeza. Se a esposa não der paz, não der equilíbrio, né, para um homem,
Não tô falando, existem casos e casos, óbvio, mas no meu caso era assim, então eu falo com propriedade nisso, que sem esse apoio em casa, nada seria igual é hoje. Legal. Cara, então me conta um pouquinho da sua história agora, lá do início, dos 10, 15 anos pra frente. Boa, vamos andando e conversando? E aí nós vamos andando e conversando. Bora. Você? Fechou, Vamos com vamos nós, lá. pessoal. Estamos a bordo já. Estamos indo agora conhecer algumas das empresas, das ideias que ele colocou para rodar. Tá, então já entramos dentro do carro, da nave dele. Nada. Ele estava falando agora há pouco ali, pessoal, eu achei bem legal. Eu falei para ele, cara, que bom que a gente vai ver nas conquistas. E ele falou, Ademar, empresário que tem vergonha de mostrar suas conquistas, tá fadado ao fracasso. Ou tem algum outro problema, né? Ou que você me algum diz? outro objetivo. Tem gente que esconde o ouro, fala assim, não vou mostrar não que posso comprar um carrão, que vai ter um monte de concorrente. Tem gente que pensa assim, e eu não julgo, acho uma ótima estratégia, mas eu vou deixar de viver o conforto, que Deus abençoou minha vida, que é para me dar um carro confortável, um carro bom para viajar, Com medo do que as pessoas... com medo do que a pessoa vai falar. Rapaz, se eu tivesse medo que as pessoas iam me falar, eu não teria trancado meu curso em 2019, quando eu decidi falar assim, falei, mãe, tô no 9º período de odonto, vou trancar o curso e vou lá pra Sinop, mudar pra lá, não conheço ninguém lá, e vou fazer corrida lá e vou abrir o aplicativo igual eu fiz em Cacoal. Ela falou assim, Adriano, você tem certeza? Cacoal continuou rodando. Cacoal, graças a Deus, a gente tá na gestão lá também. Tá? Legal. E... então, se eu me preocupasse com o que os outros pensam, não teria trancado a faculdade para virar motorista de aplicativo, não teria entregado panfleto na frente da mesma faculdade que eu estudava, eu entregava panfleto. Cara, que E coisa. isso aí você não pode ter ego. E se a gente for parar pra pensar, muita gente fala, nossa, que humilhação. Porque o que você passa, o que o sentimento que as pessoas estão vendo ali, estão sentindo ali, Verdade. é que você tá fracassado, né? É, porque a gente pensa assim, que um serviço onde tem a mão de obra barata, igual entregar panfleto. Quem entrega panfleto normalmente é molecada, né? Sim. Crianças Deixa eu um que pouquinho pra entregam um frente aqui. panfleto, pode colocar. Então, quem costuma entregar panfleto é criança, tal, jovens, ou aquela mão de obra de 80, 100 pila, que na minha época hoje né? Graças a Deus, é muito caro. Mas tem gente que desdenha desses 80, 100 reais aí da mão de obra daquela pessoa. Às vezes nem pega o panfleto. Cara, Quantas vezes eu entregar o panfleto, você fala assim, nem sabia o que era. Beleza. E aí o lado bom é que depois essas mesmas pessoas vieram atrás pedir patrocínio nessas faculdades. cara. Isso aconteceu demais, cara. E Deus que mostrou assim, ó, a reviravolta. Eu falei, caramba, cara, olha só essa pessoa. Não quis nem dar ideia na época que eu ia entregar panfleto, na época das atléticas, tá, sabe? Aham. E aí tinha os cursos mais do pessoal do dinheiro, né? Que era a faculdade de medicina, a mensalidade 10 conto. E tinha um pessoal, infelizmente, né? Não são O todos. odonto também é uma faculdade que fica cara, Cara, né? porque assim, eu tinha bolsa do ProUni de 100%. Aham. Porém, o material é caro. É, cara. Então você não conseguia. Então quando a gente entrou nessa, muita gente fala, rapaz, Adriano, todo mundo tem carro, pra que aplicativo? Eu já ouvi isso. Eu falei, gente, como assim todo mundo tem carro e eu não tenho? Eu consegui uma agora, meu pai me Todo mundo ajudou a tem comprar carro. aqui um E carro. quem tem carro precisa também. Ué, eu deixo o carro na revisão, deixo o carro pra lavar e acabo pedindo Urbano Norte. O motorista falou, Adriano, até o seu. Eu falei, oxe, é nós mesmo que usa, se Deus quiser. Eu quero ver o aplicativo se tá gra- funcionando. Exatamente. Os motoristas estão indo certo. Então, agora a gente tá indo, eu vou passar no primeiro ponto ali, que é o posto, né? O posto a gente tá em reforma, tá praticamente inaugurando já, tá só esperando alguns documentos. A parte mais difícil de um posto é a documentação, só que eu não sabia, né? Disso, né? Eu fui saber depois que a gente compra. É que aí não é só a prefeitura, aí tem meio ambiente, tem É, tudo, né? tem tudo, bombeiros, meio ambiente, SEMA, aquele monte de trem, a gente fez tudo, a documentação agora tá pronta, só esperando o alvará. Legal, legal. Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te fez tão forte, cara? Como que foi a sua infância? Tem gente que fala que veio do zero, né? Bem, eu não vim do zero, eu tinha casa pra dormir, tinha cama pra... Legal, legal. tinha comida, então minha mãe me deu educação, então isso não é zero, né? Isso não é zero. Não,
Então eu tinha um teto para não pegar chuva, graças aos meus pais e o trabalho deles. Então essa criação foi uma criação baseada em muito trabalho. Cara, você Meu pai era caminhoneiro. Cara, desculpa te cortar, mas, cara, você me deu agora uma nova visão de negócio. Porque é o seguinte, as pessoas falam zero e a gente sempre colocou isso como zero. Mas não é zero. Cara, se você for ver, tem gente que tá pior que isso. Muito pior. Tem gente que tá na... Cara, que nova visão. Pessoal, eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir isso aqui vai ter um novo conceito. Não, em cima e outra, disso aí, cara. seria injusto com meus pais falar que eu vim do zero. Cara, não é? eles numa batalha terrível Meu pai pra lá criar. fazendo, minha mãe professora. Nossa. Meu pai motorista de caminhão, fazendo frete. E te deixou no zero? E falei, não, tá, meu amigo, na minha cabeça eu era ricaço, porque eu já via gente muito pior que eu. Cara. Eu era muito rico, mas eu fui muito rico de conhecimento de saúde. Meu pai era um negociante nato. Meu pai adorava fazer rolo. Ele saía de casa e Vendedor falava de- assim, Adriano, eu vou fazer um rolo hoje, nem que seja um rolo ruim. E ele fazia um rolo ruim direto. E o rolo ruim te ensina muita coisa, né, cara, também. então, né? então a gente, essa venda, essa conversa, essa negociação foi daí que veio o Urbano. Por quê? Eu ajudava meu pai a comprar e vender carneiro, boi e tal, e foi logo no marketplace do Facebook que foi Então lançado. o negócio do rolo dele era de tudo mesmo. Tudo. Não era um rolo, era Isso, vários rolos. vários. Não, meu pai às vezes recebeu uma conta em calça e calcinha, sabe, aqueles enxoval. Ele foi lá, fez um rolo, trocou num monte de carneiro, aqueles trem, e a gente ia vender os carneiros. Então a gente criava porco, era no sítio mesmo, então O negócio é que ele via oportunidade em tudo, era né? trabalhado, né? Então minha mãe também sempre segurando as pontas em casa do mesmo jeito. Olha aí, a estrutura familiar. Porque né? meu pai ia fazer um frete, atolava lá, ficava 15, 20 dias e minha mãe o salário de professora que dava o comer, vamos dizer assim. Né? Então, dona Mara, beijo mãe, você é maravilhosa. Seu Irineu também. Minha mãe adora ver meus podcasts. Ela gosta? Fala, Dri, Ela vai do céu, gostar você desse. lembrava disso? Eu falei, mãe. É porque lá em casa é o Dri, né? Não É. é o Adriano. A mãe, né? É a mãe. Ontem minha mãe me mandou uma... Não sei se você viu meus stories, postei um story, uma foto que eu postei quando eu virei sargento do Corpo de Bombeiros. Ah, eu vi. Tô afastado agora, mas quando eu virei, a gente foi na formatura, né? Que a gente chama de formatura, evento. E ela guarda essa foto, e ela sabe que eu saí, né? Uhum. E agora aí ontem ela mandou pra mim, mandou um áudiozinho. Coisa de mãe, né, cara? Coisa mãe de é... mãe. Mas vai lá, Adri. Então, o Dri veio do Facebook, que eu postava e vendia as coisas tudo no Facebook. Uhum. E o Urbano Norte, quando eu comecei, não tinha dinheiro. Eu tinha uma caixa com 30 mil panfletos, que veio com o pessoal, 10 mil panfletos, que veio o pessoal de Porto Velho instalar o Urbano, Uhum. e tinha um telefone no panfleto deles. Eu tava entregando, o Adriano falou assim, Adriano, estão me ligando aqui, ó, não quero que entregue esse panfleto mais não. Eu falei, como que eu não vou entregar? Eu só tenho esse. Aí eu falei, tive uma ideia, fui lá, comprei um carimbo e carimbei todos os panfletos. Porque era meu telefone, não tinha dinheiro pra fazer panfleto. Aí eu carimbei aqueles panfletos e entreguei em ir de loja em loja. Eu falo que o panfleto bem entregue, ele é tipo uma aula. Você chega assim, ó. Eu chegava nas lojas, o pessoal de Cacoal vai lembrar quem é. Eu panfletei todas as lojas de Cacoal. As lojas do comércio, tipo a Júlio Campos aqui em Sinop. Aham. Foi porta em porta. Eu entrava e eu falava alto, né? Ô pessoal, tudo bem? Aí, mas o que esse doido chegou aqui falando do nada? Achava que era vendedor ou tô tendo de Jeová, né? Não sei o que era ainda. Pessoal, você já ouviu falar em Uber? Já. Eu falei assim, ó, você sabia que aqui tem tipo um Uber em Cacoal? Aí o pessoal, como assim? Eu falei assim, é Urbano Norte, baixa o aplicativo aí. Tal. E não é diferente você chegar e falar assim, aí eu ensinava a baixar. Aí eu pegar o E celular da você é pessoa. motorista. Não, se tocava uma corrida, o que eu fazia? Eu era o único motorista nesse momento. A pessoa lá atrás pedia a corrida, que eu entreguei o panfleto, eu parava, tirava uma foto da frente da loja, eu falei, parei nessa. Ia lá, fazia a corrida e voltava na mesma loja que eu parei. Caraca, pra continuar que entregando. Pra E não aí, repetir. pra não perder, perder o- o remake, porque eu tinha que fazer uma sequência assim, pá, essa. Porque eu pensei assim, eu vou panfletar o centro, aquele centro eu espalho pra cidade, o pessoal tá tudo concentrado lá. Sim. Eu dava minha aulinha de urbano. E aí comecei a fazer corrida. Eu lembro que eu tinha 95 quilos. E eu fui pra 85 com 30 dias. você tava Por com quê? 95. Porque eu não conseguia comer. Porque eu tinha na cabeça o seguinte, eu tenho que atender todas as corridas. Se eu não atender todas, o pessoal vai achar que não funciona o aplicativo. E aí meu serviço é perdido. Cara, e você sozinho de motorista? Eu e minha esposa.
né, tava grávida com um barrigão de 6 meses. Então, Mal ela dirigiu o cabia no carro da volante. mãe dela, um carrinho velho danado, e eu no meu ninho, e a gente tinha naquela pegada. Até conseguir. E aí, embalou, veio mais um pessoal, cadastrou, e aí eu com 30 dias de Cacoal, eu tava com 25 motoristas. Não lembro o valor da mensalidade, mas eu lembro que na época eu já tava fazendo uns 4 mil reais. Eu falei assim, amor do céu, eu tô fazendo quase igual um dentista recém-formado. Tipo assim, às vezes o dentista ganha pouco. Sim, Vai pra clínica popular e tal. E... O fixo ali, né, cara? Isso. Então, que eu falei, amor, eu vou pesquisar cidades que não tem urbano. Comecei a pesquisar a maior cidade do Mato Grosso. Pesquisei lá, Cuiabá, Rondonópolis, depois é Vargem Grande, isso aqui é colado, Rondonópolis e tal. Falei, beleza, tem essas 5 maiores. Qual que é o meu próximo passo? Pesquisa de mercado. Como é que faz pesquisa de mercado sem dinheiro pra nada? Já tava melhor as coisas, né? Já tava ganhando 3 mil, 4 mil por mês, comprei os panfletos. Tava com salário. Só que você escrever no Google em 2018, não tinha aí ainda, não tinha inteligência artificial pra você falar assim, quais são as cidades que tem aplicativo de transporte, não tem. Isso, e o pessoal não tinha também uma pegada de Google Ads ainda, né? Isso, eu comecei a fazer o quê? Ligar pros hotéis, porque quem precisa de transporte é de fora, tá em hotel. E eu ligava dando uma que eu era hóspede, né? Tipo assim, oi, tudo bem? Tô indo pra Rondonópolis, vou viajar tal dia, liguei no novo hotel. Ah não, aqui não tem Uber não. Eu falei assim, eu tô precisando de alugar carro, tem Localiza aí? Nem Localiza tem. E se não for alocar carro, tem aplicativo aí, Uber? Não, Uber não. Lá em Rondonópolis tinha. Não, aqui já tem Uber. Eu falei, opa, próxima cidade, vamos pra de baixo. Aí era Sinop e Tangará. Aí eu, rapaz, vou conhecer, liguei aqui. Cara, você não conhecia Mato Grosso? Nunca tinha vindo, fui por telefone. Aí eu liguei, você falou assim, aqui não tem aplicativo não, só táxi. Eu falei assim, bingo, ela pra lá que ali. eu vou. É aí que eu vou mesmo. E aí tinha um amigo meu querendo abrir um autopeças aqui, a gente veio junto. Cheguei em cidade grande, falei assim, gente, não vou chegar não. E tinha uma professora minha que morava aqui, Luzinete e Aquiles. 2 professores meus lá de Rondônia. Olha que legal. Então eles vieram pra cá, moravam aqui antes. Eu vim dormir na casa deles, né? Conseguiu um pouso. Então já foi, e aí Sinop explodiu. Nossa, não tem nem como falar de Sinop. Aqui é o posto, ó. O pessoal tá na reforma aí. Vamos lá direto no ponto de apoio, que é caminho, que lá tá funcionando. O pessoal tá mexendo na manutenção dos painéis de LED ali. Hoje a gente passa, dá uma passada. A gente passa aqui, na volta um drone aqui. Depois. Ó. Vamos lá. Agora não. Então, e foi assim que a gente veio pra cá, veio parar aqui com a pesquisa desse jeito. Só que aí, quando eu vim pra Sinop, eu já vim armado com o porta-mala do Uno com 100 mil panfletos. E esse 100 mil panfletos tinha meu telefone, nem precisou. Com o fuzil já pronto. Não, e com o carro adesivado, olha a ideia. Porque, tipo assim, o carro adesivado é você fica exposto, né? Porque você acha que o taxista ia gostar de mim chegando aqui? Tomando as corridas deles? Da cabeça era tomar as corridas, mas são outros clientes, né? O cliente táxi, beleza, é o mesmo serviço, mas são categorias diferentes. Então o cliente do táxi, ele tem já o conhecimento do taxista, gosta de andar com ele, não quer chamar em aplicativo. É um motorista particular. Isso, né? é outra mandada. Só que, lógico, que gera concorrência, não gostavam do Adriano, né, daqui. Então, Sinop foi espetacular. Pra você ter noção, o primeiro motorista de Sinop hoje é meu sócio em Sorriso. Olha aí, cara. Entendeu? Então eu cheguei dando muita oportunidade, porque ele vai virar sócio depois. Então a gente chegou de cara aberta assim, e falou assim, cara, eu só quero trabalhar. Entendeu? E para conseguir legalizar tudo, documentação? Em março de 2018, o Temer, quando era presidente, quando a Dilma foi impeachment, ele assinou a lei do Uber, que é a lei 13.800 ou 340, 2018, que autorizou o uso o transporte por aplicativo no Brasil inteiro. Então a gente chegava com essa lei, protocolava na Guarda de Trânsito, que inclusive é aqui na frente, que eu fiz um ponto de apoio lá da Guarda de Trânsito. Pra isso. Então a gente chegava, protocolava e começava a trabalhar. Aí depois que as leis, que na lei fala o seguinte, né? O município pode regulamentar no que couber. Então eles regulamentavam, mudaram a exigência de ano e tal. E hoje tá aí.
Ó, aqui é um ponto de apoio para os motoristas, onde tem carregador elétrico para os carros elétricos, lava-jato, né, interior e interno. Quer dar uma descida lá? Vamos lá. Interno e externo. E em cima tem uma barbearia. Vamos lá. Caraca, é uma mega operação agora virou, né? Sim, é a casa do motorista. Tem um cafezinho ali para ele o tempo inteiro. O negócio é bacana. Urbano Land. Olha aí, eu não tinha pensado, né? Urbano Land, cara. Por que essa preocupação com o motorista? Será que é porque você era um motorista de aplicativo? Eu acho que como você já sente, já cara? polarizou de aplicativos, porque igual eu falei, lembra que tem gente que escondia o ouro para não chegar concorrente? Acho que como eu não escondi muito, deve ter mais uns 10, mais de 20 aplicativos abrindo em Sinop, uns 10 já fechou. Mas então, pessoal, e aí todo mundo vinha, todo mundo vou também. todo mundo veio com a mesma pegada. Sim. Eu falei, cara, em vez de eu ficar gastando dezenas de milhares de reais em propaganda, vamos investir no motorista, no bem-estar dele, na saúde dele, que aqui a gente faz o dia da saúde uma vez por mês. A gente faz teste glicêmico, mede pressão, tem uma van que vem aqui. Então que é a pegada da Urbano Saúde também. Então vamos investir no motorista para ele ter uma lavagem, por exemplo, aqui a gente contratou lavadores e a lavagem sai a preço de custo. Então, o motorista do Urbano Norte, o carro adesivado ali, por exemplo, a lavagem dele fica R$35. Nossa! Dentro e fora. É só para pagar mesmo a estrutura, o de graça isso? Não. R$35? Absurdo. Um exemplo, a troca de óleo, o motorista tem 40% de desconto. Paga produto, imposto, mais mão de obra ali. Só. Então, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Você não visa lucro, é praticamente uma ONG. A minha ideia é isso aqui é se pagar. Eu falo para todo mundo, a gente abre as contas quem quiser duvidar. Fala, isso aqui é se pagar. A gente tá arrumando incomodação, risco jurídico, tudo para tentar, porque eu entendi que o motorista que tá bem, ele atende bem. Não, vai ser impossível você tá mal consigo mesmo, não tá bem emocionalmente, ou então até o próprio carro limpo. O cara que tá bem, que tá com o carro bom, bacana, ele atende bem. Então o passageiro vai ter certeza que quando ele pedir o Urbano Norte vai ser um cara de bem com a vida, que te dá um bom dia com um sorrisão, que vai pra cima, sabe? Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer então, povo? Você tá falando da Urbano Land. É Urbano Land, ó. Ali a parte da parte molhada, a gente faz a limpeza externa dos carros. Lá é o Auto Center, tá? E lembrando que a gente lava todos os carros aqui e atende todos os públicos. Aquele carro lá não é de um motorista. Entendi. A gente atende também. Sim. Entendeu? A diferença é que o motorista tem um desconto mega. A diferença é que o motorista tem um mega desconto, mas cliente externo a gente também atende, tá? Então ali, por exemplo, aquele carro tá trocando óleo, alguma peça ali, isso, mas eu acho que trocou o tanque de combustível. Aqui é o gerente aqui, o Rodrigo. Bom? Meu querido, tudo bom? Bom demais. Também tem venda, além da manutenção, troca de óleo, a gente vende pneu. Legal. Entendeu? Pneu também. Limpador de para-brisa. Vem cá, um detalhe interessante que a gente fez. Eu falei assim, cara, às vezes o motorista tá na correria da rua e ele não consegue ir em casa. Então a gente fez um banheiro onde tem até um Rexona pro cara passar, pra ele dar uma reativada, um enxaguante bucal, fio dental. O cara almoça na rua, o cara passa aqui, isso, faz uma limpeza. na rua, dá um tapa. Dá um tapa no feminino, perfume. masculino, Aqui é a sala do gerente, vamos lá pra gente conhecer. Vamos conhecer agora a barbearia, então. A barbearia lá em cima, né? E a barbearia e a sala de espera também, né? Esse aqui você vai gostar, ó. Tem um fliperama aqui. Mentira. Opa! E aí, bom? Firme? Mentira que tem até um The King of Aí, ó. Fighters. Beleza, velho? Bom? Fala, Josué. Beleza? Então aqui é a barbearia. Isso. A gente fez uma sala de espera junto da barbearia, né? Onde tem atendimento também, ó. O corte é um preço Razoavelmente bem. Acho que é R$20 o corte para motorista, então não tem preço de custo, para pagar o ambiente só e a mão de obra. E eu fiquei aqui no fliperama. Aí, ó. Olha aí. Aqui se você
Se eu te pegar aqui, você não aguenta comigo não, tá? Vamos ver então, hein? Ó, Vamos tirar um aqui então pra nós vou ver. pegar um The King of Fighter aqui. Um pouquinho mais antigo pra... Ah, é. Tem que ser no mínimo um 98, né? Aí, bonito. Aí, ó. Vamos ver então se ele Vai é o... rolar, vai ele é o rolar uma bichão peia ao mesmo. vivo aqui pra você, tá? Ao vivo não, né? Quase. Quando eu pensei em montar o ambiente, a idade média dos motoristas é de 30 a 40 anos. Cara, é a pegada dos caras. Eu falei, cara, qual... Porque não cabia a mesa de sinuca aqui. E teve uma parada em Sinop um negócio de sinuca, não vi, ficou, né? Não, eu não acho ficou que legal. Não vale a pena fazer. Uhum. Então, falei assim, vou fazer um fliperama bem nostálgico, que o cara consegue jogar o jogo que ele jogava quando ele tinha 12, 15 anos, né? Lá na infância, 98, 99 mesmo, né? Sim. Ganhou no tempo. Quer terminar? Não, bora, que ele tá me ligando aí que tem que trabalhar, vamos lá. Mas Aí, ganhei. falou pra vocês aí. Ganhei, valeu, Até então. mais. Cara, o que eu achei legal, sabe o que é, Adriana? Além do, lógico, o fliperama, nostalgia, aquela coisa toda. Só que a leveza dos detalhes que você pensou, cara. Ah, o cara tá suado na rua, ele quer lavar o rosto, quer ir no banheiro rápido. Tá, o desodorante ali tá meio vencendo. Cara. E- Esses pequenos detalhes, cara, faz com que a empresa tenha um monte de fã. A gente tem um aroma padrão da marca. Todos os carros que... esse era o batizante aqui, ó. Aham. O... Ó, que legal. Esse aqui é um cheiro padrão que a gente fez, cuidado com detalhes mesmo. Porque a gente estudou o perfil do cliente do Urbano e aí eu comecei a fazer o teste pro perfil, pro maior perfil. Pra ver, aham. Sim, o maior perfil, que inclusive é mulher. Uhum. E a gente fez isso pensado no que um aroma que ela gostaria de sentir no carro, um exemplo. Aí a gente fez... Uhum. Eu conversei com minhas amigas, minha mãe, as funcionárias, Fiz a pesquisa de a campo. galera, aquela pesquisa ali, sabe? Minha esposa. E a gente conseguiu chegar no melhor aroma pra marca, que é esse. Cara, e esse detalhe do aroma, tem alguns bancos, algumas cooperativas, né, bancária, que eles usam isso em qualquer lugar do Brasil que você vai e sente esse cheiro. E esse marketing Deixa eu baixar aqui olfativo... pra ti. Ui. Tá. E esse marketing olfativo, cara, ele ajuda muito. Tá vendo a riqueza de detalhe que você tá Isso. pensando? É outro foco, cara. Sim, e a gente consegue entregar a experiência mesmo. O passageiro, ele pede uma corrida e ele tem que se sentir como se ele estivesse indo pra casa com um amigo dela. Ó, que Entende? legal, sim. Ele tem que se sentir em casa, literalmente. Total, Né? total. Então eu vou... Aqui, ó, a gente tá voltando aqui no posto, a gente pegou bem do ladinho. Aham. E agora a gente vai centralizar, tá? O escritório vai ser ali também, No posto. no posto. E porque eu tenho que ficar perto da Urbano Norte. Tá. Eu Tá acho que criando tem que- uma fazenda de urbano, cara. Tá espalhado vários, você quer ficar no Aqui- ponto central. Aqui na frente, não sei se dá pra ver o cara de trás tá gravando. Ah. Aqui é um lavador também, Aham. que é agregado ao posto. Então a gente tem parceria, esse não é eu que toco, mas a gente tem parceria, ele faz um... E aqui é o posto, vamos mostrar pra vocês. A ideia do posto vamos dizer assim, um pouco do óbvio que o passageiro, o motorista, a parte que ele mais sangra é o combustível. E quando a gente pensou assim em combustível, eu não tem como eu colocar o meu nome e arrisco e entrar sem uma estrutura por trás, que é a Petrobras. Uma qualidade já garantida. Isso, então assim, eu já sei que com isso eu não vou ter problema. Entendeu? Não, combustível é Petrobras. Ponto final. Você sabe que não vai dar problema no carro do cara, sabe que não vai ter Exatamente. reclamação através Porque disso. depois da oficina ali, ó meu irmão ali. Então vamos lá conhecer o povo? Então vamos lá. O nosso foco aqui vai ser o etanol. Motoristas rodam muito com etanol, mas também Aham. a gente vai ter carregamento elétrico também. Então o foco é fazer um sistema... Ali você vai fazer uma usina ali de... É uma usina que vai carregar os carros diretamente, né? Que é um sistema que você não joga para energia, já joga direto para os carros. Que durante o dia, a própria carregamento das placas vai carregar os carros. Ó, que legal, cara. Bom. Aí tem espaço para lavador também. Meu projeto futuro é eu conseguir fazer uma academia e um consultório odontológico ali. Não sei ainda, mas Deus quiser eu vou conseguir fazer. Vamos indo com essa- Eu venho da odontologia, então eu já atendi muita gente
E para quem já fez esse curso, sabe que é apaixonante. Então já sei porque que minha esposa te mandou a caneca então de presente. Porque ela também é da odontologia. Ela é da primeira turma Isso, aqui. então assim, quando você vê isso, a gente fazia prótese e um sorriso muda a vida de uma pessoa. Muda. Sendo ele em você, e quando você dá um sorriso também muda, não é? Ah, com certeza, Então, cara. aqui vai ter a Retribuição. conveniência, que é a Urbano Mania. Aí, ó. Urbano Mania. Já tá montado, dá pra ver aqui, não sei se tá bem limpinho, tá? As minhas já Não, estão mas dando um jeito. Tá dando um grau aqui. Boa tarde. Boa Então, tarde. nós Quem estamos- não gosta de câmera já esconde. Sai correndo aí quem não quer sair no vídeo. Calma, Carol, é só brincadeira. Cara, eu fico pensando assim, essa ideia sua, o seu cliente, ele se confunde ali no meio do caminho, né? Porque você tem o motorista, que é como se fosse o seu parceiro ali de trabalho. Sim. Você tem o cara lá da ponta, o cliente que vai entregar o dinheiro. Sim. Então, Fala lá. pensar em tudo isso não é fácil, Isso, né? você tá. E você Porque- tem uns apoios aqui também. É um equilíbrio. Você é meu irmão, Alanzão. Meu sócio em vários lugares aí. Peraí que a gente tá fazendo um conteúdo. Tá Ah, tá gravando aí, aqui, já ó. Já ia dar Cuidado do função, segredo. gente. Ei, Ele já ia meter o segredo já aqui do já é meu negócio. trabalho aqui. Bagunça aqui. A ideia é um consenso entre passageiro e motorista. Não adianta eu querer dar uma corrida muito barata pro passageiro Rebenta o e motorista. arrebentar o motorista, que é o que toca a máquina. E você colocar muito caro para ajudar o motorista, não tem passageiro. Não tem passageiro, que ele espia, ué. Ninguém é bobo de pagar caro. O passageiro usa o Urbano Norte porque é o melhor e o mais barato. Bom, pessoal, acabamos de sair do posto agora. Vamos bater mais um papo agora a caminho do escritório, talvez. Vamos pra sua casa ou o quê? Vem lá conhecer a sala gamer, aquela. A gente tem um tempinho. Eu achei que não ia convidar. Fiquei até pensando assim, falei, cara, o cara não vai deixar eu entrar Vamos. naquele condomínio. Vamos, lá meu barco tá lá também, já viu o barco. Que tem o lado esportista, né? Que é o pescador que mesmo, é o bruto. pescador, que é o de ir pra roça mesmo, que a gente trabalhava. E tem o lado gamer também, que eu vim muito disso, né? Que Espírito ali de criança, o espírito jovem, né? E o game, ele traz uma conexão com os amigos que a gente do passado, que tá distante da gente. Que legal. Então a gente faz o que? A gente pega, abre o Discord, uma call, os amigos, e vai jogando e conversando. Parece que você tá num churrasco. Você Entendeu? não perde a conexão, né, cara? Por Isso, mais que você esteja troca longe, ideia tá com os perto. amigos e dá risada, aquela coisa. Então uma coisa que eu gostei muito do game foi essa, isso me aproximou. É um tempo limitado que eu tenho por dia pra fazer isso, mas semanalmente dedica. ainda tem uma horinha com a galera. Legal. É... E deixa eu te vamos perguntar, pra lá. deixa eu te perguntar uma coisa então, antes da gente chegar na sua casa e conversar coisas bastante pessoal. Pessoal, ele que tá fazendo esse império, agora tá tudo bem gerenciado, tá correndo tudo bonitinho, tudo certinho. Se ele lançasse uma mentoria diferente dos gurus que nunca fizeram nada, esse cara tá fazendo horrores aqui dentro da cidade. Em outras cidades que você atinge mais de 15? São quase 15 municípios, Quase né? 15 municípios. Tem que ver certinho, né? Que meu irmão faz a gestão de muitos pro Pará. dos números ali, né? Então são vários. Então imagina o seguinte, pessoal, além de gerir 15 municípios aí, quase 15 municípios, mais esses empreendimentos que ele está lançando, eu vou lançar essa pergunta para ele. Adriano, se fosse para você hoje entregar uma mentoria, já passou pelo seu pensamento isso, uma consultoria onde você senta com a pessoa e explica para ela o que ela tem que fazer com a empresa dela para que os números dê certo? Porque a gente sabe que em 2 anos, 90% praticamente, em 5 anos, né, 90% das empresas que abriram, elas fecham, elas quebram, Sim. né? Tem alguns dados assim, não sei muito bem, certeza se é esse número, tá, pessoal? Mas eu sei que é um dado bem grande. Eu já abri empresa e fechei também. E o lado... Ninguém nasce empresário, né? A gente vai aprendendo, né? E Sim. o lado de empreender, né? Existe o empreendedor, existe o empresário. O empreendedor é aquele que não para de fazer coisa. Faz um trem, empresário quebrou, é não, aquele ele vai. que tem algo e mantém. Mas o empreendedor, você vê que o verbo tá ativo, né? Aham. E é exatamente isso. Sobre dar mentoria, eu já tive muitas mentorias, já participei, eu aprendi muito. E eu vejo realmente, tem muito mentor que nunca fez nada, nunca fez empresa. Ele é especialista em dar mentoria. Eu acho que pensaria nisso sim, porque depois que eu inaugurar as coisas, inaugurar o posto, alinhar os nossos projetos, até pelo fato de motivar e incentivar pessoas da região. Eu acredito que a gente alcançaria muita gente daqui, do Mato Grosso, do Sinop, Mato Grosso, na verdade, da região, Rondônia e o Pará, onde a gente atua. E quanto mais
as pessoas acertarem negócios, bons negócios na nossa região, mais a região vai prosperar. Exatamente. Então, faria assim, pensando nisso, acho que faria assim. E aí, eu pergunto pro seu público, você acha que... Cara, o que vocês acham, pessoal? Por que eu fiz essa pergunta, Adriano? Logo de cara, assim. Porque, cara, todas as empresas que eu vou dar mentoria também, o meu negócio eu sempre falo que eu sou uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta, quando eu dou mentoria, eu sou ferramenta estratégica. Então eu ensino o empresário a ter mais estratégia para trazer a venda. Eu não ensino o negócio dele. Sim. Só que tem muito empresário que não sabe lidar com os números, não sabe crescer o seu negócio. Ele perde em detalhes que eu sei que você manda muito bem. O alinhamento estratégico, né, de prioridades, né? Você tem que ter rotinas e prioridades. A partir do momento que eu criei uma rotina para minha vida, para o Adriano, pessoa física, ser melhor para alinhar o Adriano que toma a conta do PJ, eu comecei a produzir muito mais. Olha então, que legal. CPF forte, aquela velha história, né? CPF forte, parece receita forte de bolo, mas quando você aplica, você vê que realmente funciona. É surreal ver isso, e eu gosto de me espelhar em grandes nomes. Eu copio grandiosas pessoas que fizeram coisas grandiosas. Pessoal, e aí, o que vocês acham? Você pegaria uma mentoria com o Adriano? Porque é o seguinte, se você pensa, não precisa estar rodando já. Se você pensar em alguma coisa, cara, e você ter pessoas que te ajudam a colocar o CNPJ para fortalecer, eu acho que é o grande negócio. Adriano, eu acho que tá na hora de você lançar esse negócio logo. Vamos pensar. Você me ajuda? Eu vou ficar aqui na cabeça dele, ó. Você me ajuda? Mas porque lógico. Tempo a gente não tem muito. Você viu como é que é a correria aqui, né? Correria, não, mas a ferramenta que você precisa já tá aqui, pode ficar tranquilo. Pessoal, já vou atormentar a cabeça dele, pegar toda a equipe dele, nós vamos fazer esse negócio acontecer. Precisamos de mentoria com esse cara. Eu sou parceiro. Ó que maravilha. Pessoal, então tá. Agora vamos conversar um pouquinho, Adriano, para eu saber o que você mais gostava na sua infância. Sabemos que agora você traz essa época de videogame. Na sua época, você gostava de estudar? Você era o cara do fundão, o cara da frente, o cara do meio? Quem era você? O Adriano, ele era o cara que... Ele era do fundão, só que ele adorava passar no terceiro bimestre só pra não ter que ir mais pra escola. Eu jogava o caderno fora. Quando eu passava, eu lembro que tinha que fazer 260 pontos. Dentro de 400 pra fazer 260 pra passar. Um negócio assim, não lembro direito. Eu lembro que eu passava no terceiro bimestre só pra ficar à toa. Então eu achava tedioso alguns momentos da escola, da infância. Vou abrir um pouco pra você aqui agora, que justamente hoje, que é hoje é dia 2, né? 2 de abril. 2 de abril se não me engano, o dia da conscientização do autismo, né? Eu fui diagnosticado com Asper, que é o autismo grau 1, e meu filho também. Então, assim, foi uma... Você emociona falar disso aí, porque assim, eu não sabia que eu tinha Asper. Porque né, não tinha, vamos dizer assim, não tinha estudo em cima disso. Não tinha estudo, ninguém sabia. E aí a gente começou a perceber não... que o meu filho tinha dificuldade na fala. E aí a gente começou a pesquisar, fomos para neuropediatra, fomos para cima. E eu descobri que ele tinha o síndrome de Asper, que é uma mistura de... que hoje fala autismo grau 1. E ele tem uma dificuldade de interação social por alguns lados, mas ele tem alguns outros hiperfocos. E hoje, vendo ele, eu começo a lembrar das coisas que eu também tinha, porque, segundo as pesquisas, é o pai, o lado genético do pai, que repassa para o filho, né, essa carga genética. Olha só que legal. E hoje meu filho aprendeu a ler sozinho com 3 anos. Porém, não é um cara de muitos amigos. Mas ele é de alto foco. De alto foco. Quando ele gosta de alguma coisa. Ama geografia. Você pode perguntar a capital de qualquer país do mundo para ele, que ele te fala na hora. Nossa! Não, ele hoje tem 6 anos. Então, assim... Cara, 6 então, anos? eu comecei a olhar... Perguntar pra mim que tem 39 e não tô sabendo? Aí a gente começou a analisar de onde veio esse meu lado acelerado, de conversar demais, de ser literal demais. Hoje eu tenho 31 anos, eu consigo me policiar pra não ser muito literal, falar uma verdade pra quem não precisa de ouvir, ou alguém que não tá preparado a ouvir. Ó, que bom. Então, assim... Você vai dosando hoje, você tá mais velho, você vai... Então... O hiperfoco do meu filho, eu acho que é aprender. É o seu superpoder. Eu adoro aprender coisa nova. Eu já fiz, falando de hobby de Adriano, de pessoa física, o Adriano ele já fez trilha de Jeep, já fez trilha de moto.
Meu hobby também é pescar, só que hoje eu acho que eu me perfoco maior por causa da comodidade, do conforto que isso traz. Inclusive eu A preciso experiência. ir. Vamos pescar, vamos lá falar Preciso. pescar. Ótimo. Então assim, essa ideia de... Hoje eu percebi que eu adoro aprender. Entendeu? Novos hobbies, rapaz. Se você me ensinar a jogar, eu quero aprender a jogar. Se você me ensinar a pescar, não, vamos aprender a pescar. Eu não sabia pescar, aprendi a pescar agora, depois de velho. Olha Então, o Adriano é isso, ele é uma evolução constante. Aprendi a gostar de academia agora. Isso foi isso. Não, eu falar pra minha esposa, falei, amor, como... Foi a virada de chave agora como do... que depois dos 30 anos eu não consigo mais dormir sem alongar as costas? Parece um nono. Que legal, Então, cara. você começa a ver o que te faz bem e bota isso na sua rotina. Academia te faz bem? Bota na Todo mundo rotina. faz bem. Só que você não aprendeu a maneira certa de malhar ainda. De treinar. Faz bem? Pontinho da rotina aqui, ó. Isso aqui não pode faltar. Ah, jogar faz bem? Sair pra passear com as crianças uma hora por dia faz bem? Coloca da rotina. Então, o Adriano hoje é esse aprendizado constante de evolução. Todo Cara, dia você vai melhorando um pouquinho alguma coisa. Legal. Constância, legal. constância, constância, constância. A Não chave tem do segredo. negócio é Não tem constância. Pessoal, por que eu fiz essa pergunta dele lá dos 15 anos, fundão? Eu tava contando uma história pra ele, quando eu fui dar... Não sei se você lembra, ontem a gente tava conversando, e eu perguntei pra ele assim, ó o ronco do bicho. Perguntei pra ele assim, eu falei pra ele de uma história que eu fui numa cidade e dar treinamento pra umas crianças. E aí foi selecionado as crianças que mais davam trabalho na escola mesmo. Criança do fundão, aquela criança bagunceira. E na hora ele falou bem assim, e é essas que mudam o jogo. Sim. Porque se ela alinhar, ela tá fora da caixinha já. Exatamente. Igual ele. No terceiro trimestre, né, ali, ele já queria vazar fora da escola. Então ele fazia tudo antes Isso. pra terminar. E isso fez você pensar hoje fora da caixinha, né, cara? Pode ser que isso foi isso, pode ser. Tem gente que fala que foi sorte. Eu acho que Deus dá a sorte pra quem tá preparado, né? É aquela e eu regra tava dos preparado talentos, pra né? ser motorista naquela época. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo é o quê? Adriano, você arriscou tudo que você tinha quando você veio pra Sinop. Bem, pra quem não tem nada, é muito fácil arriscar tudo. Então eu não tinha um empregão que me dava um salário. Eu tinha uma faculdade que, bem, tinha Tava no final e não queria. eu tinha que bancar um ano de mensalidade ali se não desse certo, né? Pra voltar pra formar em odonto e trabalhar aí. E eu tinha vontade de formar em odonto, não pra ficar na clínica, mas eu queria ser professor. Ah, você queria ser professor. Eu queria ser professor. Então por isso que eu falo com o lado da mentoria, eu amo ensinar. Eu gosto de chegar, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Olha aí, então já conquistamos ele pra mentoria. Acho que vai rolar aí. Já estou balançado. já peguei ele. Já. Agora nós estamos entrando aqui no condomínio. Eu não sei se nesse a gente pode gravar. A gente pode entrar gravando. Vamos gravar lá em casa só. Então vamos lá, pessoal. Racha! E aí, tchê? Vou desligar aqui. Tá e a funcionando gente aí o trem? Já volta. Então vamos lá. Pessoal, chegamos na casa dele, estamos invadindo a casa dele agora. Vem comigo. Fique à vontade, viu? E não esconda nada, hein, Aquela Adriano? frase clichê, não repara a bagunça. Então, ó, vou entrar, a sala gamer lá em cima. Oi, amor, vem cá dar um oi pra... Vocês estão dispostos a aparecer num podcast? Então dá um oi de longe aí, pessoal. Boa tarde, esconde debaixo da mesa. Tá, as crianças estão tomando um café da tarde ali. Sobe aí, vamos lá conhecer então o Tô lado disposta, não, pelo amor de Deus. Mulher pra aparecer, ela tem que ir no salão, tem que arrumar tudo. Lógico, você viu lá no escritório que as meninas se esconderam, né? Teve uma que eu falei, ou você aparece ou esconde debaixo da mesa. Ela, então eu sou debaixo da mesa. Ela... Ai. E o pior é o seguinte, é que eu não preparei nada pra receber vocês, então deve estar uma bagunça. Não, que isso, cara. Então eu vou na frente e vou catando a sacola, os trem. Mas essa é a pegada do podcast. Alexa, abrir persiana e escritório. Amor. Aqui é onde Nossa! você... É o lugar de descompressão. Que bagunça! Ó, é que na verdade isso aqui é o meu ambiente Ó, a criança de relaxar. desenhou. De relaxar e também de criação. Cara, olha eu isso. anoto minhas ideias nos papéis aqui.
E... Meu filho vai gostar de ver essa... Ah, essa- tá, isso aqui é uma essa dinâmica. K-47, Aham. é um quadro, tá? Não é nada... Não é real, pessoal. Não é real. Segura. Isso aqui é uma Sniper, que é a WP. Aqui é uma Glock. E isso aqui é um pouco de história, que eu adoro história. Que essa aqui é a Luger, é a pistola alemã. Ó, que legal. Aquela que o exército alemão usava de 38 a 45, se não me engano. Legal. E aqui é um pouco do Aqui é ambiente. um pouco do seu... Sim. Aqui é onde você... É o lugar de descompressão seu. Isso, aqui vem para refletir um pouco na sacada. Aqui a Tem gente uma tá... construção do lado. Sim, eu tô fazendo a piscina da casa ali. Vai conectar os dois lados, né? Ah, aqui é sua também. Sim. Vai Então, ficar uma mega piscina ali, né? a gente merece, né? Ah, merece dar uma relaxada, Merece, né, cara? né? É possível, né? Aí você vai conectar aqui o muro. Isso, a gente vai tirar o muro, vai fazer uma piscina do lado de lá. Eu tô focado agora em aprender inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, pra quem não pegar, vai ficar pra trás. Cara, não me rouba o meu comércio agora, tá? Ah, essa também tá. Pessoal, só pra, Ah, não, só pra eu tô vocês dando só terem uma pra você ideia, próprio. olha só. 2017, quando o Uber instalou na capital, eu fui lá, fiz reunião no escritório pra ver se eu conseguia trazer pra Sinop. E os caras falaram, não vai dar, porque tem que ter acima de 200 mil habitantes, na época tinha 110. Aham. E eu deixei essa ideia rolar, falei, não, deixa quieto. E em 2018 vem o Adriano e emplaca esse negócio. Agora eu tô com a inteligência artificial, inclusive com... Isso aí tem pra todo mundo. Inteligência artificial, Cara, tem muita gente que nem tem nenhum aplicativo ainda no celular. Eu se falo, não é- você, em que mundo você Que mundo, vive? cara? Ah, tem um outro lado meu aqui, que é o lado construtor também. Artístico. Eu gosto de... Eu fiz uma época casa pra vender, né? Que a gente construía, né? Aham, já E tava aí- com o e- aplicativo. Sim, agora já, depois que Ah, não. Antes não tinha condição Não tinha nem onde cair construir morto nada. direito. Tinha, graças a Só Deus. tinha porque é a mãe. Só. Então, aí eu deixo aqui os projetos. Esse aqui é um layout de 4 suítes que a gente quer construir para arrendar, para locação, né? Legal. E aí eu olho, penso como se fosse para mim. Já mudei algumas coisas aqui. Eu acho que a ideia é essa, é você trazer amor para toda coisa que você faz. Porque às vezes o cara tem condição de construir uma casa e ele não sabe olhar um projeto, não sabe olhar, ou então ele nunca teve uma casa daquele estilo. Então você tem que fazer tudo bem feito. Eu falo para os motoristas, cara, você tem que trabalhar para ser o melhor motorista. Você tem que ser o melhor motorista que depois você vai evoluir o seu cargo, você vai ser notado por alguém. Então, a ideia é sempre fazer tudo com carinho. Às vezes, chega uma pessoa para trabalhar num restaurante como faxineira, aquela mulher daqui a pouco ela virou assistente de cozinha, depois ela vai virar chefe, depois Vira então gerente. chefe, depois vai criar um prato tão famoso que as pessoas vão falar, ela vai criar um negócio dela, ou ser gerente de uma ótima empresa. Tem gente que acha que só empreender dá dinheiro, não, gente. Tem vários cargos, vários negócios valorizando muita gente. E tem gente que não quer ter essa carga também de empreender. É cansativo, você não... Gente normal não peita. Não é que trabalha a hora que quer, não. Tem que trabalhar na hora que não quer também, né? Sendo um empreendedor. Cara, essa história que você está falando é bem uma das coisas que eu gosto de falar, Sim, chega pra Adriano, cá. que é o seguinte, ó. Vamos ver um lado aqui agora. Pode continuar. Uma coisa que eu sempre falo assim, se você ficar esperando fazer o que ama, lascou com a sua vida. Não, você tem que amar tudo que você faz, é isso? Exatamente. Ó, começou o jogo. E quando você ama o que você faz, eu vou deixar um lado sem fone aqui. Vamos lá, ó. Aí é o PUBG. PUBGzinho. Ô, gente, não é normal assim não, isso é só às vezes. Isso tá? é porque ele tá Não, desconcentrado. e vamos que hoje é quarta-feira, 4 da tarde, gente. Não Aqui dá é pra só jogar agora. Não, infelizmente, tá vendo? O pessoal acha, empresário fala o que quer, faz. É que não vai trabalhar não, né? Que não vai se lascar não, né? Vamos lá, gente. Vamos embora. Bora. Valeu. Eu vi que tem diferença de motorista, tem diferença sim? Eles têm uma categoria diferente? Sim, tem a Como que categoria Comfort, que é o pessoal que é o porta-mala grande, que é o carro sedã. O pessoal quer carregar mala? Quer carregar essas mala, aeroporto, rodoviário, Aham. compensa mais você pedir no porta-malas grande. Certo. Tem a categoria econômica, que é o urbano padrão, vai se transformar nessa categoria. Aham. E tem a premium, que é para carros mais luxuosos, vamos dizer assim, que é um carro Mais sofisticado, mais sofisticado, maior talvez, isso. um SUV. E aí a gente vai criar agora a categoria executivo, que além do carro tem o atendimento executivo.
que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, uma coisa é você dar para passageiro um carro bom, beleza. Mas quando você dá um carro bom e um motorista com uma experiência diferente, e aí sim isso pode ser chamado de executivo. Cara, tava precisando, né? Tava. Tem gente que me pede isso. Então, a intenção do Urbano Norte, que é o quê? Nós temos 150 mil passageiros em Sinop hoje. Certo. E tem gente de fora que faz cadastro aqui e tal, mas eu acredito que a maioria das pessoas são daqui. Então, a gente quer atender bem todos, desde da classe C e D até a classe A. Todo mundo precisa de transporte. Então, todo mundo gosta de coisa boa. Todo mundo gosta de coisa boa. Não é verdade? Cara, o executivo vai somar muito, cara. Porque a nossa cidade, pessoal, para quem não é de Sinop, quem vai ver de fora, a nossa cidade é uma cidade que roda muito empresário grande, Sim. do agronegócio e tudo mais. Tem muita gente tem muito empresário fortíssimo aqui, roda muito dinheiro nessa região. E às vezes o cara quer fazer até uma reunião dentro do carro. Sim. Eu falo por quê? Porque às vezes a gente pega do centro, de um hotel até o aeroporto, e ali é o momento que a gente fala, eu vou fazer esse network dar um resultado para mim. Aí você começa a querer captar. Só que às vezes o motorista não é um cara que consegue ter um discernimento ali, ele já mete uma musicona alta, ele já não percebe que... E quando você fala do executivo, o cara que entra, ele já começa a perceber, não, ali é diferenciado. O motorista que atende bem, ele consequentemente ele vai ter mais corridas, devido ao motorista favorito que tem a opção na plataforma de ser favoritado. O motorista que atende bem, ele tende a ser chamado mais vezes para corridas mais caras, vamos dizer assim, para transportes mais específicos. Sim. E um motorista que dá o melhor dele, ele tem muita chance de ser contratado para ser um gerente de alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tô com 3 vagas abertas aqui no escritório e 6 vagas abertas no posto, que a gente está inaugurando lá. Então assim, se eu andar no Urbano Norte, eu mesmo, e perceber que o motorista é bom, eu já contratei o motorista. Por quê? Porque inclusive um motorista é seu sócio em outra cidade. Sim. Olha aí. Então assim, capriche no que você faz. Lembra quando a gente falou agora há pouco lá, o cara tem que ser bom em tudo que ele faz? Sim, o cara tem que amar o que faz. O cara que é organizado com o carro dele, com a vestimenta, com o tom de voz e a coerência. Eu falo, desde o atendimento, tem coisas simples que as pessoas não percebem, que é o tom de voz. Porque tipo assim, ó, na corrida, eu costumo, que é malandro velho, né? Eu costumo desafivelar e afivelar meu cinto na frente do passageiro. Pra jogar... Pra ele ver, opa, tem que colocar o cinto, pra nem ter que pedir. Mas se ele finge que não viu e finge que não tem que colocar, qual que é a maneira correta? Coloca o cinto aí. Não, fica né? feio. Não, coloca o cinto aí, por favor. Cara, já bota a culpa na guarda de trânsito, bota a culpa na multa. Tá cheio de multa aqui na cidade. Nossa, coloque pra me ajudar. Pronto, você... E quando você fala também pra me ajudar, o cara, pô, não custa nada, né, ajudar. Não custa nada. Então, tom de voz, coerência, cuidado com o atendimento, cuidado com as pessoas. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente bate muito nessa tecla, lógico, que o Urbano Norte faz 10, 15 mil atendimentos por dia. A chance de ter um atendimento ruim é grande, nem de 15 mil. Mas a gente está aqui com a equipe inteira, cuidando, tentando caprichar, tentando deixar os 15 mil atendimentos por dia, 17.300 que foi nosso recorde, daí em breve vai ser batido. 17 mil? 17 mil viagens num dia. A gente vai bater isso com todas as viagens boas, com todas as viagens que sejam experiências. É esse o meu diferencial. Legal, cara. Agora, pessoal, vamos pra dentro do escritório dele que eu quero fazer mais 2 perguntas pra ele. Tá, vamos lá, vamos lá. Fiquem ligados. Adriano, pra gente finalizar, pessoal, então vem comigo pra gente finalizar. A pergunta que eu sempre faço pros empresários. Se você pudesse falar com o mundo todo mundo vai te ouvir, o mundo inteirinho vai te ouvir. Uma pessoa, quando eu falo pessoa comum, é que ainda não é empreendedora, não é empresário, mas provavelmente pode se tornar ou tem essa veia. Então eu preciso que você fale alguma coisa para uma pessoa e que você fale alguma coisa para um empresário também. Sim. Então vamos começar pelo empresário. O que você diria hoje para um empresário que vai te ouvir em qualquer canto do mundo, os 4 cantos do mundo? O empresário, ele tem que pensar sempre que ele é o exemplo. Se eu chegar... Não é que o empresário tem que se enfiar na empresa e trabalhar mais que todo mundo, mas ele tem que ser o exemplo de rotina, de gestão, de educação. Porque se eu chego e sou grosso com a funcionária, o atendimento,
como que ela vai ser, como que ela vai ter o exemplo de não ser grossa com o atendimento que ela vai fazer? Como que eu vou pedir gentileza para um funcionário Se você não é se eu não sou gentil, gentil? total. Então, o principal ponto é igual você ser pai, você acaba sendo pai da sua equipe ali. Você tem que ser exemplo. Exemplo de bom senso e também de merecimento. Quem fez o mal, infelizmente, vai pagar por isso. Quem fez o bem vai ser muito bem pago por isso. Ó, que legal. Né? Então, todo mundo tem o que merece numa empresa e na vida. Então, você tem que mostrar isso. Que se, por exemplo, tem um exemplo, vou fazer analogia, você tem um funcionário que está descarando com o setor da empresa e você mantém ele ali, é porque você está sendo conivente em não atuar, em não treinar ele, ou em não mandar embora, ou em não... Porque assim, às vezes tem pessoa muito boa que dá para ser melhorada e tem gente que não. Então, cuide dos setores da empresa, aprenda cada setor da sua empresa. Se você tem uma pizzaria, vai lá e aprende a fazer a pizza, pelo menos um dia. Ah, essa é a massa, essa é a farinha, esse é o molho, esse é o recheio. Tá, qual que é a caixa? Essa é a caixa, como que entrega? Me dá essa moto aí, vou lá entregar. Pelo menos um dia, conheça todos os setores da sua empresa e aprenda a fazer tudo, porque se você não souber, você vai confiar o seu negócio, o seu bolso para os outros. Você vai confiar o seu negócio para os outros, você tem que entender de tudo. Então, empresário, conheça o seu setor, conheça todos os setores da empresa. O financeiro é o coração, as saídas são o coração, a entrada é o ar que a gente respira, é o pulmão, mas as saídas é o coração da empresa. Tem que cuidar onde você gasta e não centralizar. Confie em gente boa, dê oportunidades. Você vai dar oportunidade, ajude, você vai ajudar. Quando eu ajudo alguém, eu já ajudei muita gente também, já deixei de ajudar quem merecia, a gente aprende, né? A gente ajuda as pessoas e depois de um tempo, essa pessoa não é grata. Quem perdeu? Ela. Não se acanhe em não ajudar. Já aconteceu isso e tá tudo bem. Quem não perdeu, vai deixar de ajudar o outro por conta daquele. Exatamente. Porque o mal tá tem nele. empresário que fica cascudo. Tu já viu falar que o fulano de tal, dono de tal coisa é ruim? Já ouviu falar? Já, com certeza. Não é? Esse cara é ruim porque ele gosta de ser ruim? Não, ele é ruim porque ele já ajudou muita gente e essas pessoas foram ingratas e ele ficou cascudo. Ele desistiu. Não desista. Dá pra ajudar. Ajuda menos, ajuda com o pé atrás, ajuda com limites, porque às vezes a gente ajuda tanto de coração que a gente dá mais do que merece, mais do que precisa. E onde a pessoa se perde. É aí. Mas, e pro empresário, pra gente for falar, vai ter que ser na nossa mentoria aí que a gente vai abrir. A partir daqui é a mentoria que nós vamos fazer. A gente vai segurar o resto do conteúdo, Segura. mas é muita coisa pra falar e eu não sei tudo, tô aprendendo, mas eu acho que eu tenho uma carga legal que eu aprendi na base da paulada. Não adianta a gente falar assim, os grandes falam isso, não adianta falar isso mais porque você é grande agora. Então não adianta eu falar, o grande, cara, você é grande. Eu quero ser, a sua ainda palavra eu sou pequeno. mas e isso é importante. A sua palavra é muito forte hoje. Eu ia fazer duas perguntas, já fiz uma, você falou pro empresário, né? O empresário quiser mais coisa, relaxa que nós vamos criar um negócio bem legal. Coisa pra falar, mas eu acho que A basicamente mentoria. é isso. E um detalhe do final do empresário é o quê? Se você é um empresário pequeno ou grande, tem que sonhar como se fosse possível. Hoje a Urbano Norte é o maior aplicativo de transporte do Brasil. O Brasil, o aplicativo brasileiro ativo, maior do Brasil é o Urbano Norte. O pessoal entrou acreditando nisso. Que legal, cara. Eu sou um pequeno pedaço disso, das minhas cidades que eu atuo, tem outras pessoas. Então a gente tem que sonhar como se fosse possível. É possível. Cara, olha que negócio. Eu entrevistei o cara que tem a maior faculdade do Brasil, 100% mato-grossense, né? Que é o Davidson, né? Seu amigo. Meu amigo do coração. Seu amigo. E agora o cara que tem o aplicativo de mobilidade urbana. Sou um dos franqueados. Olha. Não sou o dono de tudo. Sou o maior franqueado da Urbano Norte, o maior franqueado da Machine. E eu sou um pedacinho dentro desse grande sonho que é a Urbano Norte. Legal. Agora, eu ia te fazer só duas perguntas, mas eu acho que eu vou ter que aumentar mais uma, pelo menos. Cara, a gente falando de empresário, vamos falar agora de uma pessoa, né, vamos dizer um civil, um paisano que ainda não se tornou um empresário, que queira se tornar talvez,
Mas eu queria perguntar para você assim, quem é Deus, cara? Deus. Deus é a energia que toca o mundo e faz tudo acontecer. Deus é aquela esperança que você tem dentro do peito quando você acha que não vai dar certo. Deus é aquela coisa que te curou sem um remédio, que você acreditou, criou fé e fez acontecer. Então, Deus é a esperança da gente, né? Seria muita outra coisa, seria muito injusto a gente achar que não existe energia divina com boas pra gente. Existe energia de Wi-Fi, existem ondas de rádio. Quem não acredita em Deus, então tem que desacreditar de todas as outras ondas de energia, de coisa boa que tem na gente. Então, eu sou cristão e acredito em Jesus Cristo, em Deus, e sei que essa energia que Ele fez aqui trouxe uma missão para todo mundo aqui. Todo mundo tem que dar o seu melhor aqui. Cara, que boa resposta. Outra visão. Última pergunta. Se você pudesse falar para pessoas e 4 cantos do mundo vão te ouvir, qual é a motivação, qual é a palavra que você deixaria para essas pessoas? Apesar que já veio deixando um monte de ensinamento aí legal, cara. Mas me fala aí, o que você falaria hoje, todo mundo ouvir? Uma boa pessoa sempre sabe pedir desculpas, sempre sabe voltar atrás. Nunca deixa o seu ego não deixar você voltar atrás e mudar o que você já errou. Você só vai evoluir de algo quando você aceita o erro, assume ele e trabalha para mudar. Se você renegar o seu erro, você jamais vai evoluir. Então, outro ponto, a honestidade. Você só vai, se o mundo todo fosse honesto, fosse 100% puro de vontade, seria muito bom se a gente pudesse alcançar os 4 cantos do mundo, né? Sim. Com isso. Então, eu acho que a honestidade foi o que mudou minha vida. Eu já trabalhei de uma maneira errada, porque quando a gente tem um negócio no começo da vida, todo mundo erra. Eu já errei. Quanto à honestidade, eu aprendi que a honestidade, a pureza do coração da gente, você tem que amar o sucesso do próximo. Se você não está pronto para amar o sucesso do próximo ainda, pensa pelo menos o básico, porque gente feliz não enche o saco. Pensa assim, então. Se você não tem coração para ver o seu vizinho, o seu inimigo bem, tudo bem, então pensa assim, pensa que gente feliz não enche o saco. Isso já vai te libertar e vai te dar tempo para pensar coisa boa, para evoluir, para cuidar de você. Pare de cuidar do problema dos outros, não se incomode com problemas que você não consegue resolver e foque nos que você resolve. Pronto. Isso matou a charada. Cuide da sua família, arrume uma boa parceira ou um bom parceiro, construa junto. Ninguém sozinho vai a lugar nenhum. Cara, e assim a gente despede mais uma vez com o empresário de ponta. E quem será o próximo empresário a ser entrevistado? E pessoal, coloque aqui quem gostou, o que você mais gostou, qual foi o insight melhor que você pegou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, meu querido. Obrigado. Vamos conversando aí e vamos montar o negócio que todo mundo precisa, que é a mentoria. Vamos montar? Acho que tem que levar em diante o conhecimento. Tem que meter. Então vamos lá, pessoal. Até mais.